Olá, Tufitufi! Começando aqui agora mais um vídeo no canal, seja muito que bem-vindo. Hoje aqui agora, gata, vou tratar sobre a nossa crítica final do BL coreano da vez, que é Hot 100. Assim, Hot 100 no caso, veio de uma certa forma diferente pra mim. Eu não tinha nenhuma expectativa que ia ser bom, mas quando você bate o olho na história, você vê que é um clichê completo do início ao fim e que tá tudo bem. Gostei, não gostei, apontamentos, vamos aqui agora comentar sobre tudo aqui agora em si, comentando sobre os nossos últimos episódios do BL em si como todo, mas fazendo uma certa visão com toda a obra em si para chegar aqui agora nessa crítica final. Então, Hot 100, ela é uma adaptação, né, de um manhwa, de um webtoon, se eu não estou enganada, e a história em si tinha um grande potencial para ir para frente, para se engatar. Mas eu acho que ela é tão clichê que ela deixa algumas coisas que você já sabe o que vai acontecer, como todo clichê, mas aqui agora a gente entende que o Yu, ele tava um pouco triste, já que o nosso Dahan iria embora, né, meio que viajar, fazer como todo em si um estudo fora, né, do país, no caso a própria Alemanha. Ele ia passar um bom tempo na própria Alemanha e iria voltar. Mas a questão em si é que eles tinham uma aposta, né, e tal, sobre o fato dele ficar apaixonado e tal, o Yoon se apaixonar pelo Dahan e tal, e afins. A gente entende que aqui agora ele ganhou como todo essa aposta. Eu acho que é muito bacana também esse fato dessa transição, de você estar se entendendo, de você estar se conhecendo, de você descobrir e se se descobrir também ao mesmo tempo. A certa forma também que você tá no ensino médio e que você tá num período de se conhecer mesmo de fato o seu corpo, né? Ver o que você gosta, as próprias relações que você vai traçando como um todo em si. E eu acho que o Yeon aqui agora, de fato, ele perdeu a aposta para o Dahan, mas aqui agora também você entende que o professor também não tinha nenhum meio de se comunicar e entender o que estava acontecendo também, já que o aluno estava tendo sentimentos para com ele. Então não aconteceu isso, não tinha vias como isso acontecer de fato em si, mas você entende que é um ponto onde você vai se descobrindo, né? E que você não vai traçar um namoro com o professor em si, mas você vai se descobrindo e vai tentando entender o que você gosta, o que você se atrai, e é aí também de fato que entra o Dahan, né? Essa aposta, né? E dele ter ganhado, né? Já que o Yoon se apaixonou por ele nesse período de provas e tal, e afins de faculdade. Eu acho que é bem legal, é bem pontuado todo esse início dessa relação, mas também tem aquela ruptura, já que ele vai embora, já que ele vai passar um tempo fora e que talvez não sabe se vai voltar ou não para a Coreia e que eles têm que terminar, né? E você entende que o sentimento dele fica um pouco mais forte, vem mais à tona quando ele descobre que o mocinho lá atrás que tinha alguma relação em si, né, com o nosso Dahan, ele se confessou e o Dahan não aceitou os sentimentos dele para com ele, né? Então, assim. Mas também você corta aqui agora também um pouco e você entende que quando o mocinho que tinha uma própria relação com o Dahan confessou que ele tinha um sentimento para com ele e que na época que tudo aconteceu, ele não sabia como lidar e acabou sendo um pouco, né, preconceituoso nesse sentido em si. E falando que usava ele só por interesse, aqui agora quando o nosso Yun acaba descobrindo que ele falou, que ele se confessou para o Dahan, ele fica com ciúmes, né? E isso, tipo assim, opa, é um início muito bacana. Se você tem ciúmes por alguém, é porque você tá gostando dela e tal, e afins, tem um sentimento ali e tal, tem medo de perder. E aqui agora, em si, perdendo o Dahan já para a Alemanha, né? Já que ele vai passar um tempo fora, tudo isso vem à tona e acaba meio que coincidindo tudo com isso. Até porque também, em si, o Dahan, ele tinha um sentimento que o Yeon iria, o Yu, a pronúncia, iria meio que atrás dele e falar pra ele não, né, não ir embora e ficar na Coreia. Só que ele foi, mas ele chegou tarde na casa dele. Então, assim, já tem um sentimento que ficou meio que algo inacabado. Não conversaram mais a fundo sobre isso, não teve um diálogo, não teve como se declarar bem dito e falar pra ele ficar e ficar mais um pouco e se declarar. Até porque também em si era um sentimento muito recente, né, e tal. Não tinha como se ligar muito nisso em si de perda e não de pertencer mais a alguém no sentido de sentimentos e que a pessoa vai embora e que pode mudar alguma coisa. E não mudou de fato. Se passou 5 ou 6 anos, já que o Dahan tava lá, estudando fora e tal,
no próprio estrangeiro, na Alemanha, e ele volta, né? Tem essa comunicação, esse lado, né, que o Yoon não superou de fato em si. Uma coisa que eu acho surreal, eu acho que quando você não tem mais um contato com a pessoa e a pessoa não tem um contato bem dito com você também, e você passa um tempo fora, sentimentos mudam e eles viram outra coisa de fato em si. Viram uma perda, viram alguma coisa, sabe, que você não fica acessando o tempo todo. Eu acho um pouco irreal isso. A pessoa foi embora e tal, e um beijo acabou. A vida segue e você se lida também com outras pessoas também, né? Fica aberto a outras pessoas. Mas aqui o nosso Yoon, ele não foi tão bem em si. Ele tava aqui esperando pelo Dahan no mundo perfeito dele. Uma coisa que eu não concordo nessa história, sabe? Que, tipo, nada mudou. E nada, sabe, não mudou de fato em si. É o que me dá, tipo, e aí, mano, não teve nada de relevante na tua vida? É isso que me incomoda aqui agora com a história também, sabe? Porque eu acho isso muito, muito irreal, sabe? Não é palpável. Mas aí tá, ali voltou. Tentaram se comunicar, se entender o que aconteceu lá fora e quanto tempo ele vai ficar ainda na Coreia. Ele fala que ele vai ficar apenas 3 semanas. E aí é que é, mana, isso é inviável. Põe um ponto final, coloca um desfecho, vocês se amam, mas tem que seguir as suas vidas. Ele vai passar mais um tempo na Alemanha, e aí? Como é que é? Então é nisso que aqui agora eu já começo a me estressar com o final da história. Porque lá, né, o Dahan, ele fala, né, e tal, você vê que ele tá querendo, assim, um ponto de comunicação, mas com o Yoon também, sabe? Que ele fale, que ele expresse, que ele ama, que ele quer o Dahan do lado dele em si, sabe? E que ele tá com um sentimento muito à flor da pele, que ele tá esperando por ele desde então. E você entende toda essa linha de ligação também, sabe? E como também, de fato, em si, ele acaba se declarando, né? Falando que ele quer fazer uma nova aposta. Só que, de fato, em si, ambos já ganharam com isso, né? O Dahan já ganhou a aposta, o Yoon já gosta dele. Tá aqui, de fato, na Coreia, esperando por ele todo esse tempo. E o Dahan tá lá na própria Alemanha, também já ganhou a aposta, de fato, em si também, dele lá no passado. Mas ele quer ter esse ponto de se firmar, né, o Yoon, né? Deixar algo tipo, poxa, você tem pra quem voltar agora, já que a gente conversou, e eu entendo, eu acho que isso é muito bacana também, como fica muito sutil toda essa forma de comunicação também. Eu acho que também a Coreia, ela bem dizia ainda, tem medo de se arriscar em cenas um pouco mais hot, que entregam uma carga dramática um pouco mais acessível também. Eu acho que até tem isso, né, de dramático, mas não tão assim, uma cena mais afetiva no começo de algo, de uma relação bem construída. Você entende que os atores, eles entregam química, né? É uma química muito legal que te convém, né? Vem assim muito, vem muito forte, mas algumas coisas passam muito mais simples, e eu acho que também é nisso que fica um pouco a história, sabe? Tem pra algo a se firmar, mas não fica tão bem claro e já corta e ele já vai ter que ir embora e a história acaba, sabe? Mas você entende todo esse lado que é percorrido até aqui, sabe? Esse lado do Yoon também poxa, eu tenho que afirmar, eu tenho que dizer, eu tenho que verbalizar o quanto eu gosto dele, o quanto eu tô, sabe, nisso. E você entende que da parte dele é um pouco mais sutil, e você entende também que da parte dele, o Yoon, ele é um pouco mais sutil, sabe? E também o Dahan, ele já não queixa tanto em si maneiras que, tipo, talvez no passado ele quisesse mais, sabe? Mas aqui agora ele já tá num lado mais de ser mais maduro, né? Ele, tipo assim, eu gosto de tu e você gosta de mim e tá tudo bem. Por mais que o Yoon também tenha uns ciúmes ali, né, dele encontrar um amigo dele, eu acho essa cena totalmente descartável. Não serviu pra nada ele ir lá encontrar um amigo dele, depois voltar e ter essa conversa com o Yoon, sabe? Tipo, sabe? Assim, eu fiquei, olha, completamente descartável, joga fora porque não serviu pra nada. E aí o tempo se passa, você vê, né, que eles vão deixar isso um pouco mais firme, né, esse amor dos dois em si. E eu acho que isso nada me convém, não ficou tão sacramentado, sabe? Porque eu acho que o tempo foi muito curto, né? Foi uma história de 8 episódios, de meia hora cada, sabe? Então, eu entendo que não teve esse gancho de ter algo maior. Poderia ser muito bem mais maior também, de fato. Mas eu acho que os atores, eles entregaram, serviram uma química muito boa, só que não teve tanto pano de fundo para que tivesse tempo para construir algo mais verídico e mais proporcional do que a história, talvez na sua linha própria linear, pudesse, né, assim, ter pra gente enquanto público, sabe? Eu acho que a história passa como
completamente batido, sabe? Eu acho que o que me entrega um pouco mais aqui são a química dos atores. Eu gosto muito desse arco que os atores criaram com os personagens, deixaram bem mais fiel também ao que se passar com o público também, mas eu acho que em questão de fio condutor da história, e ser uma própria adaptação de um manhwa, de um webtoon, eu acho que tudo poderia ser um pouco mais limpado e dar um pouco mais de acréscimo a essa relação como um todo, sabe? Eu acho que o professor também se casar, também eu acho que, né, todo esse ponto que se passa pelo professor, que se chega aqui agora até o final, eu acho que é legal, é muito bacana a história, mas eu acho que foi um clichê que acabou ficando um pouco meio que abaixo do que o clichê bendito ele entrega. Quando você começa a assistir algo, você já sabe como que ela vai terminar. E eu acho que esse final, ele só, sabe, tipo, é uma relação que vai se basear nisso, sabe? Em poucos momentos juntos e mais momentos afastados em si, e deles se comunicarem e se verbalizarem, mas nesse todo separados, sabe? Então, assim, como é que isso se lida? Como é que isso se dá? Como é que isso, né? Então, são perguntas que acabam ficando soltas e que não vão ser respondidas. Mas talvez eu esteja sendo um pouco carrasca nesse sentido, né? Então, assim, mas a história eu gosto, sabe? Eu dou o final para ela não, o final dela não me agrada muito dele ir embora e, sabe, ficar tipo assim, ai, não soube como finalizar. Deixou mais uma ponta solta aqui, sabe? E talvez seja, vai que ganha uma segunda temporada. Eu acho um pouco difícil, mas vai que aconteça, né? Mas assim, eu guardo ela com carinho, com os aprendizados, né? Dessa transição, da idade, da faculdade, do ensino médio, da primeira paixão, né? E tal, e você se autodescobrir, entender do que você gosta, do que você tá afim, do que você não está querendo também de fato, dos sentimentos, né, à flor da pele, dessas rupturas e desse vestibular também da faculdade, né, que vai se iniciar uma nova vida, que se vai passar por um novo caminho também. Eu acho que nisso fica muito guardado pra mim, o que a história mesmo em si que se propôs, sabe? Mas em questão de mais acréscimo, de ser um pouco mais madura no sentido de finalizar, pra mim não me agrada tanto em si essa ruptura dele ir pra Alemanha e nos deixar com um ponto no vácuo e apenas imaginado que vai ser essa relação dos dois daqui pra frente, né? Então, assim, é meio que isso. Mas eu acho que no mais é isso. É algo que eu vou lembrar dela, mas com essas ressalvas, sabe? Não tão memorável em si, mas passa, sabe? Dá pra assistir, é legal. É uma coisa que você finaliza e fica com, né, um quentinho no coração também, de fato, como um todo. Mas no mais é isso, né? Então espero que você tenha gostado. Comente muito aqui embaixo o que você achou do meu vídeo, do meu roteiro e tal, e afins, essas ideias, né, de pensamentos e tal, críticas, como um todo, tá? Então, assim, no mais aqui agora é sobre isso. Compartilhe o vídeo pra todo mundo, meta o dedo no like, porque isso é muito importante. E eu te vejo aqui, né, no futuro em um outro vídeo do canal e afins, ok? Então, no mais é isso. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a nossa vídeo próxima. Tchau, tchau.